Olá, vamos dar início a mais um Fórum 20 anos, 20 temas, realizado no âmbito das comemorações dos 20 anos da entidade reguladora da saúde. Eu sou o Vítor Moutinho, coordenador do Gabinete de Comunicação da ERSE. Este fórum será dedicado aos setores convencionados do SNS, nomeadamente hemodiálise, análises clínicas e radiologia. E por que razão? Foram estas áreas do setor convencionado que estiveram em análise durante 2024 e cujas informações de monitorização se encontram publicadas no website da entidade reguladora. Contudo, antes de avançarmos, algumas informações importantes. O Fórum 20 anos, 20 temas está a ser transmitido em direto na página eletrónica da entidade reguladora da saúde, em www.ers.pt, no canal do YouTube, no LinkedIn e no Instagram. Para participar neste fórum não são necessárias inscrições prévias e qualquer pessoa pode participar. Daí que também a participação ou a visualização destes fóruns não concede direito à emissão do certificado de participação. Por fim, como os fóruns são gravados, para que depois possam ser visionados a qualquer momento na página da ERS ou no canal do YouTube, para efeitos de RGPD, a submissão de perguntas deve ter em conta que quem o faz está a autorizar que eventualmente os seus dados e a exibição possa ocorrer durante a emissão. Falta ainda a explicar como pode participar e interagir connosco durante esta emissão. Como estamos em direto, a forma mais simples de participar é colocar as questões utilizando a caixa de comentários que fica no vosso lado direito do ecrã. Vou agora chamar aqui à emissão a Ana Pinto Borges. Olá, Ana, Bom dia. que nos vai explicar melhor como é isto da monitorização efetuada pela entidade reguladora da saúde ao setor convencionado. A ERSE monitoriza de forma sistemática o acesso e concorrência nas várias áreas do setor convencionado, com especial foco naquelas que são mais relevantes na prestação de cuidados de saúde aos utentes do SNS e que representam também maior impacto na despesa pública. Este fórum dedica-se à explicação das dinâmicas do setor convencionado de hemodiálise, análises clínicas e radiologias. É isso, Ana? É isso, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de se apresentar este tema. Também gostaria de agradecer a presença de todos, de se terem juntado aqui conosco. Também gostaria de destacar que, embora me tenha sido confiada a responsabilidade de realizar esta apresentação, gostaria de salientar que é um esforço de uma equipa, fruto de colaboração dessa mesma equipa e que inclui as colegas Raquel Dias e Wanda Pinheiro, além de mim, e que somos então coordenados pela diretora do Departamento de Estudos de Avaliação em Saúde, Ana Maria Reis. A minha apresentação irá então incluir um enquadramento comum a estes três temas. Depois passará então a ser apresentado cada área convencionada individualmente, seguindo então a hemodiálise, análises clínicas e radiologia. Ora, no âmbito dos estatutos da entidade reguladora da saúde, aprovados por decreto-lei, são objetivos de regulação garantir o acesso de cuidados de saúde e promover a concorrência, em colaboração com a autoridade da concorrência. Para garantir o cumprimento dos princípios regulatórios, a ERSE tem acompanhado diversos mercados através da realização de estudos, informações de monitorização ou pareceres, no caso específico da hemodiálise, sempre que se verifique um novo pedido de adesão às convenções ou alteração das condições existentes. Em termos de justificação da escolha destas três grandes áreas, por um lado, a elevada frequência neste tipo de meios de diagnósticos e tratamentos, e também o peso elevado na despesa, no total da despesa do Serviço Nacional de Saúde. Considerando aqui, focando no último ano em análise, no ano de 2023, e tendo por base o total dos encargos do Estado no setor convencionado, reparamos que a hemodiálise teve um peso de 28,6% no total dos encargos com as convenções,
seguida pelas análises clínicas, com 25,60%, e em quarto lugar a radiologia, com 14,40%. Ora, após então do enquadramento comum e a justificação destas três grandes áreas, vou dar início à apresentação da hemodiálise, que então será, como disse, apresentada individualmente. Considerando então o tema de financiamento e o número, e em concreto o número de utentes em tratamento de hemodiálise por financiador, convém aqui destacar que no caso da diálise temos a informação sobre a procura efetiva, temos o número de utentes que fazem diálise no Serviço Nacional de Saúde, através da informação enviada pela CSS à entidade reguladora da saúde, com a periodicidade de 6 em 6 meses, semestralmente. Essa informação encontra-se registada na plataforma de gestão integrada da doença, gerida então pela ACSS. Em 2023 foram tratados 12.750 utentes e destes utentes o principal financiador de tratamentos de hemodiálise foi então o Serviço Nacional de Saúde, que corresponde a 98,6%. Convém aqui evidenciar que também, ao longo dos últimos anos, o Subsistema de Saúde, a ADSE, era o segundo maior financiador, apesar de, em 2022, apenas ter financiado quase 8%, e a partir daí verificou-se uma redução muito significativa, atingindo valores quase nulos, em concreto, em 2023, 4 utentes. Considerando então aqui onde é que os utentes são acompanhados, destes 12.750 utentes inscritos em tratamento, constatamos então que 8% dos utentes foram acompanhados em unidades privadas e 92% acompanhados em unidades privadas, 92 unidades privadas, 8% em unidades públicas, e destas unidades privadas foram então ao abrigo de convenção de unidades do Serviço Nacional de Saúde, tendo protocolo para então o fazer. Quanto relativamente ao preço compreensivo e a evolução desses mesmos preços praticados neste contexto da convenção da diálise. Convém aqui destacar que em 2008 foi quando foi introduzido o preço compreensivo por doente e também por sessão. E em termos da sua evolução entre 2008 e para 2017, constatou-se então uma redução dos preços à volta de 20%, no que concerne no contexto do preço compreensivo por doente e por semana, e uma redução do preço de 15% no preço compreensivo por doente e por semana, mas acessos vasculares. A partir daí, não houve qualquer alteração do preço. Houve uma redução e não houve qualquer alteração do preço, então, a partir de 2017. Houve sim um reforço desse mesmo preço em 2020, no entanto, manteve-se os montantes iguais aos de 2017. Considerando aqui a estrutura dos mercados, convém destacar que a estrutura dos mercados na ótica regional é através da NUTS 3, e agora concentrando no último ano disponível em análise 2023, observa-se que tínhamos 104 unidades prestadoras de cuidados de hemodiálise no setor privado e social, mais 2 do que em dezembro de 2022. Estas unidades encontravam-se distribuídas por 16 operadores, entidades ou grupo de entidades. Em termos de estrutura de mercado, constata-se um mercado com um nível de concentração elevado e que, de acordo com as orientações da Comissão Europeia, podem suscitar preocupações concorrenciais. Neste seguimento, e se calhar visualizando o mapa, torna-se mais interessante a análise em termos visuais,
Vemos então que 5 NUTS 3 estávamos e continuamos a estar em situação de monopólio. Só há uma NUTS com um nível de concentração moderada, que é a área metropolitana do Porto. Sem oferta, temos a NUTS 3, sem oferta convencionada, temos a NUTS 3 de Alto Tâmega e Beira Baixa. Notem que os tratamentos são assegurados por unidades públicas e as restantes NUTS 3 com concentração elevada. Considerando agora e mantendo o nível da concorrência de mercados, o nível de concentração, mas agora na ótica das unidades que operam nesse mercado, constata-se que em 9 mercados regionais, para além dos 5 com estrutura em monopólio, o grupo mais representativo detinha uma cota de mercado superior a 60%. Considerando agora o nível de concentração relativamente às entidades, ao grupo de entidades a nível nacional, nós verificamos que os 2 maiores grupos, aqui identificados com a letra A e B, detinham em 2023 uma cota acima de 70%. Embora se tenha verificado uma diminuição de 1 ponto percentual relativamente ao ano anterior, mas a cota é então ainda bastante elevada. E também convém destacar que estes 2 grupos são os que têm mantido este posicionamento ao longo dos anos. Por sua vez, os terceiros e quarto grupos também são os mesmos dos anos anteriores, apresentavam em conjunto uma cota à volta de 16%, constatando-se então um aumento de 0,6 pontos percentuais. Em termos de tempo médio de viagem entre a residência dos utentes e a unidade de hemodiálise onde realizam tratamentos. Antes de avançar para os resultados, convém aqui referir que o clausulado tipo das convenções com o SNS na área dos cuidados estabelece que, não obstante está consagrado o princípio da liberdade de escolha por parte do utente, a distribuição dos utentes pelas unidades de hemodiálise deverá minimizar a distância, de forma então também a se minimizar os custos suportados pelo SNS com os transportes. Ora, assim, na prática até se constata que quase 70% dos utentes estão próximos da sua área de residência. Em termos de tempo médio de viagem, a nível nacional, em termos médios, um utente demora a percorrer uma unidade de diálise para realizar o seu tratamento à volta de 16 minutos. Reduziu-se o tempo de viagem entre 2023 e 2022 à volta de 2 minutos. No entanto, estes 16 minutos a nível nacional não é uma realidade que se verifica em todas as NUTS 3. Temos situações como, por exemplo, o Baixo Alentejo, Beira Baixa, em que a distância percorrida é acima de 50 minutos, e também temos outras situações do oposto, como, por exemplo, aqui a área metropolitana do Porto, pela qual o utente percorre 8 minutos e 15, e em Lisboa, à volta de quase 10 minutos. Em termos de síntese, o financiamento dos tratamentos de hemodiálise, na sua maioria, são suportados pelo SNS, 98,6%. Os encargos totalizaram, no ano 2023, 262,5 milhões de euros. Em termos de estabelecimentos que prestam este tipo de cuidados, observam 137 unidades de hemodiálise, das quais 104 estão integradas nos setores privados e sociais. 3, Alto Tâmega e Beira Baixa, que não têm oferta do setor convencionado, é assegurado por unidades públicas. Em termos de concorrência, temos um mercado com uma elevada concentração, acima do limiar que gera preocupações concorrenciais segundo a Comissão Europeia.
Temos 5 regiões que operavam em regime de monopólio e os 2 maiores grupos detêm, então, uma cota acima de 70%. O tempo médio de viagem dos utentes até às unidades de hemodiálise a nível nacional foi 16 minutos e 19 segundos e temos quase 70% dos utentes que realizavam tratamentos na unidade mais próxima da sua residência. Então, após a apresentação da área da convenção da hemodiálise, vamos passar aqui para a apresentação das análises clínicas e relativamente às análises clínicas, convém aqui destacar que para o ano de 2023 o montante gasto foi então de 235 milhões de euros, com uma diminuição de 36% e que, de facto, todas as regiões de saúde seguiram esta tendência de redução e este valor per capita por 1000 habitantes representou então 23.865 euros. Este valor de referência foi ultrapassado pelas regiões do centro e também pela região do Algarve. Relativamente agora à análise em termos de oferta. Para o ano de 2023, constatamos que uma ausência de oferta de estabelecimentos fixos em 7 concelhos, 1 da região de saúde do centro e 6 na região de saúde do Alentejo. Em termos de concentração de estabelecimentos, verificou-se em concelhos com maior densidade populacional, em concreto nos concelhos de Lisboa, Sintra e Almada e também no Porto. Considerando agora e apresentando aqui a oferta total e a convencionada por região de saúde, também apresentamos aqui o rácio de estabelecimentos convencionados por 1000 habitantes, o que traduz aqui a relação da oferta convencionada com a procura potencial. Nós constatamos então que temos o total de privados de 3.235 e destes 30,6% eram então convencionados com o Serviço Nacional de Saúde. Em termos de rácio de número de convencionados por 1000 habitantes, constatamos então que a nível nacional esse rácio foi de 0,11, tendo sido ultrapassado pelas regiões de saúde do centro e do Algarve. Em termos de concentração de estabelecimentos não públicos, mas agora convencionados por concelho. A maior concentração de estabelecimentos verificou-se nos concelhos de Lisboa e de Coimbra. Temos ausência de oferta convencionada em 57 concelhos, dos quais 13 na região norte, 11 na região centro, 2 na região de saúde de Lisboa e Val do Tejo, 27 na região de saúde do Alentejo e 4 na região de saúde do Algarve. Considerando aqui, então, o tempo máximo de deslocação até ao concelho com a unidade convencionada, temos, então, um tempo máximo acima de 1 hora e 7 minutos, e esse tempo máximo verifica-se na região do Algarve. Por outro lado, temos, então, na região com melhor acesso, que é a região de Lisboa e Val do Tejo, o tempo máximo de deslocação é de 24 minutos até um estabelecimento convencionado para, então, a realização de análises clínicas. Relativamente às requisições do setor convencionado nesta área das análises clínicas, a nível nacional, para 2023, tivemos, então, 832 requisições aceites por 1000 habitantes. Este valor de referência nacional foi ultrapassado pela região norte e também pela região centro. Convém aqui também destacar uma diminuição significativa de 38,2% em relação ao ano anterior.
Considerando agora aqui a análise da concorrência e tendo por base o número de requisições aceites por operador, verificou-se que 90% do total de requisições aceites foram apresentadas por 14 operadores, 23% do total de operadores. Considerando então e continuando aqui a análise da concorrência e tendo por base o rácio de concentração dos 4 grupos operarem, maiores grupos operarem em cada região de saúde, verifica-se que o operador com maior representatividade, aqui identificado pelas letras A, só correspondia ao maior grupo dentro da região de saúde do Norte. Em termos de nível de concentração, para Portugal continental, situa-se abaixo do valor de referência que suscita preocupação para a Comissão Europeia. Temos então um nível de concentração moderado, mas esta realidade não é semelhante por região de saúde, porque temos um nível de concentração elevado na região norte e também um nível de concentração elevado na região do Algarve. Em termos de síntese, em 2023 gastou-se aproximadamente 235 milhões de euros, o que equivale a 23.865 euros per capita, foi o valor suportado e gasto pelo Serviço Nacional de Saúde nesta área de convenção. Em termos de procura, o número de requisições aceites para pagamento foram de 832 por 1.000 habitantes, constatando-se então uma diminuição de 38,2% em relação a 2022. Em termos de oferta, temos então 3.374 estabelecimentos na área das análises clínicas, das quais 97,2% de natureza não pública. Os estabelecimentos convencionados, relativamente ao total da oferta, representam então 30,6%. Em termos de concorrência, 90% das requisições aceites foram apresentadas por apenas 14 dos 61 operadores no mercado convencional de análises clínicas. Em termos de concentração de mercado, temos então um nível de concentração a nível nacional moderado, havendo então situações distintas por região de saúde. Agora indo para a área convencionada de radiologia. Em 2023, considerando então apenas os encargos com o setor convencionado de radiologia, foram os encargos suportados pelo SNS, foram então de 132 milhões de euros em 2023, mais de 2,5 milhões do que relativamente ao ano 2022. Ora, isto representa então um aumento relativo de 1,9%. Nem todas as regiões de saúde seguiram este aumento. É de destacar que a região de Lisboa e Vale do Tejo viu os seus encargos a reduzir 0,7% e do Algarve 2%. Em termos per capita, em 2023, a nível nacional, o setor da área de radiologia e então suportado pelo Serviço Nacional de Saúde per capita por 1.000 habitantes foi então de 13.414, sendo então este valor médio de referência ultrapassado pela região norte, também pela região do centro. Relativamente então à oferta, em termos de estabelecimentos registados com valência de radiologia, em 2023 foram identificados 695 estabelecimentos registados com esta valência, dos quais 15,1% tinham então esfera jurídica pública e não pública 84,9%. Havendo então aqui uma variação de 0,07 pontos percentuais. Ora, a oferta por região e, neste caso, por concelho. Dos 130 concelhos de Portugal continental,
46,8% destes totais deste conselho, deste conselho, não havia oferta não pública disponível na Valência de Radiologia. Por outro lado, a região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo era a que apresentou a maior oferta não pública e também, pelo oposto, a região de saúde com menor oferta absoluta foi a região do Alentejo. Em termos de deslocação, de proximidade, o tempo máximo de deslocação dos utentes residentes em concelhos sem oferta, até um concelho com oferta para este MCDT, em radiologia, é acima de 1 hora. Em concreto, quase 1 hora e 20 minutos. Considerando então aqui a oferta convencionada e a procura potencial, nós constatamos que a nível da percentagem de estabelecimentos convencionados no total da oferta não pública, o peso que representa em 2023 foi de 55,4%. Constatou-se uma redução e esta redução o que é que significa? Significa que em todas as regiões de saúde o aumento dos estabelecimentos que se constatou não públicos são então estabelecimentos que não têm convenção com o SNS. Em termos, então, de posicionamento destes estabelecimentos não públicos convencionados por concelho, constata-se, então, uma ausência de oferta não pública convencionada em 154 concelhos, representando 55,4% do total de concelhos de Portugal continental. Os concelhos com maior número de estabelecimentos convencionados para a valência de radiologia eram, então, em Lisboa, Porto, Coimbra e Sintra. Quanto ao número de requisições aceites neste setor convencionado por 1000 habitantes, em termos médios, a nível nacional, foram 487 requisições aceites por 1000 habitantes, valor este ultrapassado pela região Norte e região do Centro. Relativamente à análise da concorrência, e considerando aqui os operadores a atuarem neste mercado. Os 50 operadores com maior volume de requisições aceites e pagas em 2023 representavam 80,6% do total destas requisições submetidas para pagamento. Considerando a análise da estrutura de mercado e por região de saúde, considerando os 4 principais operadores nessas regiões, nós constatamos então que o operador com maior representatividade a nível nacional corresponde ao maior operador somente na região do Norte. Também verificamos que o nível de concentração em Portugal continental é um nível baixo de concentração, embora na Arça Algarve é então um nível de concentração elevado, uma vez que se encontra acima da referência do valor que suscita preocupações para a Comissão Europeia. Temos um nível de concentração baixo nas regiões de Centro, Lisboa e Vale do Tejo, o que, a nível global, temos então uma concentração baixa em Portugal continental. Em termos de síntese, os encargos com esta área convencionada foram cerca de 132 milhões de euros, em que corresponde per capita a 13.414 por 1000 habitantes. Temos uma oferta de 695 estabelecimentos de radiologia, dos quais 84,9% de natureza não pública, e os estabelecimentos convencionados representavam 55,4% do mercado privado. Para a situação de concelhos pela qual não tem oferta convencionada, o tempo máximo de um utente a chegar a um convencionado verifica-se na região do Alentejo e é então um valor quase de 2 horas de caminho que é necessário percorrer.
Em termos de procura por exames de radiologia, constata-se assim uma realidade heterogénea entre as regiões de saúde. Temos um aumento da procura de 0,5% entre 22 e 23 e as regiões do Norte e Alentejo exibiram os maiores crescimentos, enquanto que Algarve e Lisboa foram as que apresentaram um nível de reduções mais significativas. A nível da concorrência, 50 operadores, que correspondem então a 28,6% do total, concentraram 80,6% das requisições submetidas para pagamento. A nível nacional, temos um nível de concentração baixa, segundo as indicações e as orientações dos valores da Comissão Europeia. Muito obrigada. Obrigado, Ana, pela tua apresentação. Vamos agora dar início, então, a um período de perguntas. Este é o espaço em que normalmente damos conta das perguntas e respostas colocadas por aqueles que nos estão a ver lá por casa. Temos já algumas questões de alguns espectadores que já se meteram na caixa de comentários e recordo que o podem fazer em qualquer momento, pois estamos em direto e, portanto, é a melhor forma de comunicar connosco, colocando a sua pergunta, dúvida ou até uma sugestão na caixa de comentários e depois poderemos exibi-la aqui durante a emissão. Pedia à Ana Leal ou à Carla Oliveira, que estão nos bastidores, para que nos pudesse pôr no ar a primeira questão. E aqui vai a Ana Binto Borges. Quem pergunta é Leonor Correia, onde pode consultar informação sobre os laboratórios que têm convenção com o SNS. Ora, podem consultar essa informação junto da CSS, que é a entidade responsável, e nós na ERSE, no nosso website, também temos todos os convencionados, que é então atualizado anualmente. Por isso há 2 sítios onde pode ser consultado essa informação por área. Aqui a Leonor questionou sobre os laboratórios, mas também pode consultar não só os laboratórios que têm convenção, mas qualquer outra área convencionada. Penso que fica respondido, que no nosso website podem também aceder a essa informação. Pergunta de Roberto Frias. Podem esclarecer se é legal nas consultas os médicos darem cartões de laboratórios e locais de raio-x preferenciais? Não. O que de facto esta situação não deverá ser permitida. O que acontece é que, por exemplo, no prestador de cuidados de saúde deve então informar o utente quais são os convencionados que têm então o protocolo com o SNS, garantindo a liberdade de escolha. Não pode haver aqui uma orientação para um determinado prestador, deve-se garantir que o utente tenha a sua liberdade de escolha para, de facto, não induzir o utente a um determinado estabelecimento. Muito obrigado, Ana, pela tua resposta. Vamos à questão seguinte de Andreia Silva. Para fazer um exame pago pelo SNS num privado, vou ter de esperar mais tempo, vou ter de esperar mais do que se pagar esse exame a título privado? Não pode haver aqui diferenças de tempos relativamente ao agente financiador. Isso não poderá existir, não deve haver aqui uma discriminação por agente financiador, pelo que não deverá então de esperar mais tempo, mas sim todos têm não pode haver aqui uma discriminação por agente financiador, por isso não pode esperar mais tempo. Resposta objetiva. E agora vamos à próxima pergunta, se é que já há alguma disponibilidade. Maria Pimentel, posso escolher qualquer exames com credencial do médico de família?
Só dentro do leque dos convencionados, é dentro desse conjunto de convencionados que poderá escolher. Um privado que não tenha convenção nessa área não poderá, então, apresentar a credencial do médico de família, só exatamente para os que têm protocolo com as convenções. Volto a recordar a quem nos está a ver em direto que pode colocar perguntas, dúvidas ou sugestões através da caixa de comentários que se encontra do lado direito do vosso ecrã. No caso de estarem a ver através do StreamYard, acontece também na posição do YouTube, há uma caixa de comentários onde podem colocar perguntas para que nós, aqui do lado da Entidade Reguladora da Saúde, possamos responder. E agora vamos a mais uma pergunta. Micael Martins, como encara a ERS o facto dos convencionados das várias áreas de MCDTs terem os valores dos exames congelados há mais de 20 anos, apesar de todo o enorme aumento de custos que tem havido e que impacto pensa que isso poderá vir a ter na prestação destes cuidados de saúde aos utentes dos SNS nos próximos anos? Questão longa. Relativamente aos preços, eles são fixados pelo governo, através também de despachos que são emitidos pela parte do governo. É a ACSS que gere essa pasta. Relativamente a eles se manterem baixos, o que pode acontecer é que, de facto, alguns convencionados possam sair destas convenções e reduzir-se a oferta por parte dos utentes e impactar também em termos de estrutura concorrencial de mercado e também a redução da oferta e, por outro lado, havendo uma redução da oferta, haver então um aumento de deslocação por parte do paciente. Em termos da área convencionada, o impacto na ótica do acesso poderá então reduzir, caso o estabelecimento privado ou social saia da convenção, redução da oferta e aumento, por outro lado, da proximidade e, de facto, uma maior concentração concorrencial. Isso em termos da ótica do acesso e da concorrência. Obrigado, Ana Pinto Borges, pelo teu esclarecimento. Acho que ainda temos pelo menos mais uma ou duas perguntas. Vamos à próxima. Joana Saraiva. Se um prestador tiver um comportamento que prejudica a concorrência, por exemplo, um grande grupo fixar preços demasiado baixos para expulsar outros concorrentes do mercado, essa prática deve ser comunicada à entidade reguladora da saúde? Sim, essa prática deve ser comunicada à entidade reguladora da saúde, que em sintonia com a autoridade da concorrência devem analisar o mercado e, de facto, atuarem de acordo com os seus estatutos, ambas as reguladoras, e de imediato para tentarmos então acompanhar estes mercados para não haverem práticas que vão lesar o paciente e então e o acesso a esse tipo de cuidados. Bem, penso que já não temos, pelo menos de momento, mais nenhuma questão disponível. Só fazer aqui um compasso de espera para ver se algum dos espectadores está a escrever ou se ficamos por aqui. Alexandra Gomes. Ainda que no privado existe a convenção com o SNS, mas o médico de uma determinada especialidade não realiza os exames pelo SNS e só por particular pelo valor pago pelo Estado, vou conseguir agendar mais rapidamente pelo particular do que pelo CNS. Logo, os tempos não serão os mesmos, correto? Isto é uma prática que, de facto, não pode haver uma discriminação por parte do agente financiador. De facto, isso não poderá existir. Mas aqui estão duas situações. Está a convenção com a CNS, mas o médico não tem essa especialidade. O que gostaria de referir que
esse ato não será pago no âmbito do SNS, porque se o estabelecimento não tiver convenção, isso de facto não pode existir. Quanto se o estabelecimento discriminar por agente financiador, tem que ser comunicado à ERSE, porque é uma prática que não pode ser realizada e, de facto, para a ERSE atuar nesta condição. Obrigado, Ana. Aproveito também para informar quem nos está a ver em casa que nós recebemos algumas questões que por vezes fogem um pouco do âmbito do fórum em que se está a analisar. E daí que essas questões podem eventualmente não serem exibidas, mas se houver dúvidas ou tiverem sugestões, também podem enviar correios eletrónicos para neste caso, para o e-mail estudos@ers.pt e a partir daqui podem aguardar eventualmente a chegada de uma resposta ou esclarecimento, caso ele não se enquadre neste fórum ou que fuja um pouco do âmbito da emissão que estamos a ter. Perguntava se haverá mais alguma questão que possa ser exibida e, se sim, vamos em frente. Não há. Não temos mais perguntas para serem. Ana, sendo assim, agradeço imenso a tua participação neste fórum 20 anos, 20 temas, no âmbito do 20º aniversário da ERSE. Eu é que agradeço e convido as pessoas a irem ao nosso website e as informações de monitorização das 3 áreas que foram apresentadas. Antes de sair, até se calhar podíamos mostrar onde é que estão essas áreas. Estão publicadas na sua íntegra, nota que só fiz alguma síntese dos principais resultados, mas que de facto nas suas informações de monitorização está com mais detalhe toda a explicação das áreas que foram apresentadas no âmbito do acesso temos aqui o website e aproveitamos, podemos explicar onde é que elas estão. No menu principal, onde atividade, no caso dos alertas de supervisão, eles estarão numa área que diz supervisão e alertas de supervisão, e depois teremos o ano respectivo e em 2024 já foram emitidos 8 alertas de supervisão. Embora as informações de monitorização estão no menu de alertas de supervisão e selecionar as informações de monitorização. Está mesmo aí no website. Sim. Também na área de supervisão, através do menu atividade, está a decorrer um inquérito, atividade supervisão, selecionar aqui em baixo informação de monitorização e então aqui estão as informações de monitorização que têm sido ultimamente publicadas. A última foi hoje, 21 de novembro, e a monitorização sobre o acesso à Rede Nacional de Cuidados Continuados. E temos aqui uma panóplia de informações de monitorização que até vão até 2018 e que podem facilmente consultar através da página eletrónica da ERSE. Mais uma vez, Ana, obrigado e até uma próxima oportunidade da tua parte, despeço-me por aqui. Eu aproveito que tenho a página da internet aberta na emissão para informar que em breve vamos ter 2 sessões de esclarecimento. A primeira será já no próximo dia 26 de novembro, que é um webinar em que o tema é direito à reclamação, o papel e a importância dos profissionais de saúde. Ele está no menu Eventos, webinars direito à reclamação e as inscrições ainda se encontram a decorrer e podem a qualquer momento efetuar a vossa inscrição. A hora de início deste webinar é às 9h30 da manhã, irá ter uma duração de 3h30 e com um intervalo de cerca de 15 minutos. Terão como participantes a doutora Ana Sofia Silva, do Departamento Utente da Entidade Reguladora da Saúde, Miguel Carvalho e a Teresa Santos, o professor doutor João Eurico Cabral da Fonseca, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e a doutora Fátima Candoso, do Gabinete do Cidadão do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, o professor doutor João Aquino,
professora doutora Eunice Henriques. As inscrições ainda estão abertas e quem pretenda, neste caso, ter um certificado de participação, é obrigatório inscrever-se. Também vamos ter um outro webinar, mas este no dia 3 de dezembro, em que o tema é os poderes da ERSE na garantia do direito de acesso a cuidados de saúde, uma perspectiva prática. A página eletrónica também já está disponível, o formulário de inscrição também já está disponível. Este webinar terá uma duração de cerca de 1h30, terá início às 11 horas da manhã e terá como oradores a Filipa Santos e o Hugo Ferreira, do Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória da Entidade Reguladora da Saúde. Relativamente aos fóruns 20 anos, 20 temas, vamos ter o próximo fórum no dia 5 de dezembro e o tema será a área da estética. Ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigados a todos pela vossa participação e voltaremos a ver em breve. Obrigado.